Gravando. Saudações, alunos, aqui quem fala é o professor André e eu vou dar início ao primeiro vídeo de muitos vídeos dando dicas e explicando como se resolve as questões da atividade que eu propus a vocês durante esse período da Covid-19. Larissa colocou uma questão, pediu para a gente resolver a questão 4, onde eu coloquei pedindo para resolver como se reduz os termos semelhantes da expressão. Nessa questão, eu quero que vocês observem um detalhe nesse trecho aqui que está previamente circulado por esse mouse aqui, onde tem 2x, 2y ao cubo. Na realidade esse 2 era para ser a potência dessa expressão. Então, reescrevendo elas aqui, eu ficaria da seguinte forma: menos 4x ao quadrado, y ao cubo, somado com x y ao quadrado, somado com 6x ao quadrado y ao cubo, menos 1/4 de x y ao quadrado. Opa, deixa eu ajeitar aqui direito. 1/4 xy ao quadrado. Deixa eu apagar aqui direitinho isso. De x y ao quadrado menos 2x ao quadrado y ao cubo. Então, vê só. Observando essa expressão aqui, eu vou até maximizar ela, colocar ela em 100% para vocês observarem ela bem direitinho. Deixa eu aumentar essa página. Certo? A gente observa o seguinte, que quando se trata de uma expressão algébrica, a gente tem que trabalhar sempre as relações entre números e suas variáveis. Se você for observar aqui, eu tenho x ao quadrado y ao cubo aqui, e x ao quadrado y ao cubo aqui, e mais uma vez o x ao quadrado y ao cubo aqui. Eu tenho três expressões aqui que elas são iguais em relação aos seus termos independentes, aliás, os seus termos algébricos. No entanto, eu tenho como termos independentes os números menos 4, mais 6 e menos 2. Então, como é que se resolve essa questão? A questão ela se resolve da seguinte maneira. Vamos pegar mais uma vez aqui a inserção da equação. E eu tenho, para facilitar a vida de vocês, como eu falei em sala de aula, a gente tem que separar os números para depois as expressões com letras. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar ali o menos 4. Eu vou somar com o 6 e eu vou subtrair o 2, certo? Que são os números que foram dados aqui da expressão que foi colocada em si, né? Você está vendo que eu tenho aqui um menos 4 aqui, eu tenho mais 6 aqui e eu tenho menos 2 aqui. Em seguida eu repeti o que são comuns entre eles, que é o x ao quadrado y ao cubo, certo? Separei os números das respectivas letras. Em seguida eu coloquei o sinal de mais e eu fiz, além do x ao quadrado e y ao cubo que a gente tem aqui, certo? Temos também como o xy ao quadrado aqui de um lado com o xy ao quadrado aqui. Lembrando, quando não tem nada aqui ao lado, subtende 1. E aqui do lado eu tenho 1/4. Então, o que é que eu posso fazer? Faço novamente a separação de letras e de números. Então, eu vou colocar a representação do número 1 aqui, que está desse lado aqui. 1 menos a expressão que foi dada aqui. Deixa eu dar uma arrumada aqui direitinho. Então, eu tenho 1 menos a expressão que foi dada aqui, que a gente vai colocar agora, que é 1/4
de x, y ao quadrado, certo? Opa, deixa eu separar aqui direitinho. Então, uma vez que vocês observam que eu separei os números de suas expressões algébricas, então é só resolver. A gente sabe que toda essa expressão aqui, menos 4 mais 6 menos 2, utilizando a regra dos números inteiros, dá como resultado 0. Então aqui eu vou ter como resultado, seguindo a outra equação aqui embaixo, de 0, x ao quadrado, y ao cubo, mais, quando eu tenho um número inteiro seguido de uma fração, a gente faz o que a gente chama de mínimo múltiplo comum. Nós faremos o famoso MMC de 1 com 1/4. Então vou fazer o MMC aqui no canto aqui para facilitar vocês. Então vou fazer assim, deixa eu botar um enter aqui embaixo para vocês entenderem melhor o MMC. MMC de 1 e 4, certo? Então MMC de 1 e 4 é o próprio 4. Logo, a gente faz aqui, se não tem nada aqui embaixo, coloca 1, então a gente faz um produto seguido de uma diferença. Então eu tenho 4 vezes 1 aqui, 4, com menos 1, 3. Então, quando a gente vai colocar a resolução da questão, eu vou ter 3 aqui, 4 aqui. E em seguida, repete a expressão x, y ao quadrado. Como sabemos que o 0x ao quadrado e y ao cubo é 0, então só o que sobra da questão é o próprio 3/4 de x, y ao quadrado. E essa é a resposta na questão da letra A, certo? A dica que eu dou para vocês, a questão é o seguinte: refaça a questão e me explique com detalhes como foi feito ela. Beleza? Até mais.